Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre cartas do leitor, diferentemente de carta ao leitor. Então, carta do leitor. Também vamos dar um oi para o nosso querido intérprete Paulo. Qual é o sinal de carta, Paulo? Muito bem. Então, vamos refletir e debater sobre o tema de duas cartas do leitor e inferir o efeito de sentido produzido por palavras e expressões do texto. O que você pensa sobre os monumentos históricos? Muito bem. Quais você conhece pessoalmente e quais você já ouviu falar? Para começar a aula, então faça com um colega ao seu lado ou por meio do aplicativo de mensagem uma lista dos monumentos que conhece. Eu coloquei aqui o Google Earth para você visitar esses monumentos de suas listas. Como que você faz? Clica na imagem. Facinho, né? Então, tranquilo. Se você não clicar na imagem, depois você acessa aqui o Google Earth e vê esses monumentos. Belezinha? Carta do leitor, disponível na vejadeabril.com. Então, eu tenho aqui que monumento? Pirâmides, né? As pirâmides do Egito. E a pergunta é, para quando foi marcada a demolição das pirâmides do Egito? E a esfinge também será derrubada? Afinal, foram construídas por escravos. Então, Paulo César Managó, de Pato Branco, Paraná, via Facebook. A carta do leitor. Então, ao ler a coluna de Vilma Grisinski, Assim Nem a Lei da Gravidade Escapa, de 24 de junho, lembro-me de uma frase do George Orwell, no clássico livro, né? Pus ali, 1984. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Adelaide Ferreira, Roma, Itália, via Facebook. Conhecendo a polêmica, então, junho, dia 18 de 2020. Assim, nem a lei da gravidade escapa. Pode alguém ser visceralmente contra o racismo e também abominar a retirada ou derrubada de estátuas de personagens históricos? Não, só pode com a maioria das pessoas pensa assim. Segundo mostram pesquisas de opinião pública na Inglaterra e nos Estados Unidos, os países onde recente onda de iconoclastia formou um tsunami, isso deixa um problema em aberto. Como manter os monumentos? Tantos consideram ofensivos. Talvez um passeio pela Praça de Westminster, o espaço de alta concentração de estátuas no coração de Londres, nos ajude a entender as complexidades históricas, as personalidades que escreveram, algumas literalmente como Winston Churchill, que disse que pretendia deixar escrito o seu próprio lugar na história. Disse e fez magnificamente. O envoltório de laminado plástico que deixou a estátua de Churchill na praça parecida com um banheiro químico incendiou o debate. A estátua foi embrulhada depois de ser pichada com a frase, né? Era racista. Se alguém, a caminho de lá, passar por Isaac Newton na frente da Biblioteca Britânica, deixe um aviso. O mais prodigioso entre tantos prodígios da ciência tinha ações da Salt Sea Company, a parceria público-privada que dominou o tráfico de escravos no século XVIII. O Newton nu e bombadão, versão de pedra da gravura de William Blake, que se cuide. Até a lei da gravitação universal pode acabar derrogada. Então, esse texto está publicado na Veja, né, de 24 de junho de 2020, você olha sempre a referência no nosso combate à fake news. E chegamos à atividade 1. Qual que é a proposta? Quando há uma homenagem a alguém que cometeu um tipo de atitude que hoje é condenada, ela deve ser retirada? Com base na polêmica instaurada pelo artigo lido e nos comentários dos leitores, o que eu quero? Que você redija, então, um pequeno comentário, 2 ou 3 linhas, no máximo 4, como se fosse o leitor da revista, e com isso, neste pequeno parágrafo de comentário, você se posicione e propõe uma solução para essa problemática. Faz aí rapidinho, volta a seguir.
Olá, voltei gabaritar contigo. Então é importante que você apresente argumentos favoráveis e contrários com fundamentação e, se possível, uma solução para a problemática. Características, vamos lá então? A carta do leitor geralmente circula em jornais, revistas, em que os leitores apresentam opiniões. Então esse gênero epistolar possui uma função relevante para os meios de comunicação, pois assegura uma resposta, ou seja, um feedback de seus leitores. É o momento em que eles podem interagir com o meio de comunicação, expondo assim o seu ponto de vista sobre o conteúdo apresentado. Características, vem comigo conferir. Como é uma carta, né, pessoal, o que ela vai ter? Vocativo, introdução, corpo do texto, conclusão, despedida e assinatura. E o que eu coloco em cada parte? A saudação inicial no vocativo, né? Pode ser, por exemplo, prezado editor. Na introdução, o assunto que se quer abordar. No corpo do texto, justamente a argumentação sobre o assunto abordado na introdução. E na conclusão, não é criticar por criticar, você vai colocar alguma sugestão para o problema que você levantou, né? Então, tudo interligado. A despedida, suas saudações finais, né? Seus votos lá. E a assinatura. Um detalhe sobre a assinatura, por vezes a pessoa não quer colocar o nome, então ela pode pôr as iniciais, por exemplo, VCB, e eu ponho o estado do Paraná, ou VCB idade, né? Coloco as minhas iniciais, no caso, as iniciais de quem produziu a carta. Aqui temos um exemplo do Armazém do Texto Blogspot, então começa assim, Arapongas, 5 de julho de 2013. Prezado senhor Silva, como leitor assíduo da revista Saúde, em primeiro lugar, venho agradecer o benefício que os artigos publicados vêm proporcionando à minha família. Muitas das dicas fornecidas conseguimos colocar em prática e, dessa forma, melhorando consideravelmente nosso bem-estar. No último número da revista, lemos uma matéria sobre os perigos que o excesso de sal na alimentação pode provocar à nossa saúde. É fato que já tínhamos algum conhecimento sobre o assunto, porém não em detalhes. Como nossa família está sempre em busca de uma vida mais saudável, desejamos também colocar em prática algumas dessas dicas. Ocorre que o sal já faz parte de nossas vidas há tempo e não se encontra com tanta facilidade receitas que não utilize. Sendo assim, solicito a gentileza de, se puderem publicar receitas de pratos onde possamos substituir o sal por outras ervas ou condimentos que não prejudiquem a saúde. Atenciosamente, Edmundo. Então aqui quando ele fala de ervas, né, ele está falando do açafrão, do cominho, de várias outras coisas. E a atividade 2, qual é a proposta? Qual é a proposta? Na letra A eu quero saber o sentido, né, que se pode inferir da palavra assíduo no contexto do texto. Na letra B, olha só, no final da carta, ele apresenta uma sugestão. Qual é essa sugestão? E a mudança aqui na letra C, no formato da carta, trouxe benefícios ou prejuízos? Aponte as diferenças. Faz aí que eu te aguardo aqui rapidinho.
Voltei, gabaritar contigo. Então, temos uma atividade um pouco mais longa, né? Com 3 proposições. Vamos parte a parte na correção. Qual o sentido que se pode inferir da palavra assíduo no contexto do texto? Então, eu verifiquei aqui, ó, leitor assíduo, né? Já no começo, aqui, ó. O que é um leitor assíduo? É um leitor frequente. Então, para você que já pegou o sentido, né? Assíduo é o que faz constantemente. No contexto, significa o quê? Que ele lê a revista com frequência. Na letra B, qual que é a proposta? No final da carta, o leitor apresenta uma sugestão para a revista. Qual é a sugestão? Então, sempre retomando aqui, ó, a carta, voltamos ao texto e vamos identificar a sugestão. Ocorre que o sal já faz parte de nossas vidas há tempos e não se encontram com tanta facilidade receitas que não utilize. Agora, nesta parte eu observo o quê? A sugestão. Sendo assim, solicito a gentileza. Então, a solicitação é a sugestão. Se puderem, o quê? Publicar receitas de pratos onde possamos substituir o sal por outras ervas ou condimentos que não prejudiquem a saúde. Então, ó, aqui está, neste trecho, a resposta da letra B, que é a sugestão, né? Que o sal seja substituído por ervas que não prejudiquem a saúde. E você poderia questionar, mas qual é o tipo de prejuízo que o sal traz à saúde? Principalmente para os rins, né? Causa retenção de água, pode dar cristais, pedras nos rins. Então, é por isso que ele está falando. A letra C. A mudança no formato da carta trouxe benefícios ou prejuízos? E mais, apontar as diferenças. Então, o que você observou nesse formato de carta? A carta do leitor tradicional exige uma escrita mais formal, com todos os elementos da carta. O comentário, que é o que você faz aí nas redes sociais, ele é o quê? Mais sucinto. Então, dependendo da situação, isso pode ser positivo. O importante, o que é o importante você perceber? Que mudando o formato, a circulação do texto também se modifica. Então, eu tenho aqui agora, ó, um lembrete para você. A carta do leitor versus o comentário em rede social. Então, a carta do leitor vem sendo paulatinamente substituída pelo comentário em rede social. Muitos veículos de comunicação, né, jornais, revistas, substituíram o espaço de seus periódicos por comentários. Então, você tem um link lá onde você pode fazer o comentário e tal. Dessa maneira, a carta do leitor, que era predominante impressa, passou a ser como? Digital, tendo redução no seu tamanho e mudança no formato. Então, vimos aqui sobre a carta do leitor, né? Você observou toda a característica da carta do leitor. E aí nós temos o quê? O vocativo, a introdução, o corpo do texto, a conclusão, a despedida e a assinatura. Qual o objetivo dessa carta? Né? Nós já percebemos que o objetivo da carta do leitor é o quê? Transmitir a opinião de um leitor, né? Em forma de gênero epistolar, ou seja, em forma de carta, né? Para quem? Para a revista, para aquele jornal, expondo assim o que o leitor, né, o seu ponto de vista sobre um determinado comentário, como por exemplo nesta carta aqui, ó. E é importante você colocar, ó, pausadamente a sugestão. Por quê? Para que a revista possa avaliar. Nossa estrutura textual mostra que, para além da carta, nós também podemos ter os comentários. Mas você já se perguntou o que é importante em ambos? A clareza no seu comentário, a linguagem muito clara e muito objetiva. O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma carta do leitor tradicional e comentários de leitores nas redes sociais. Refletimos sobre o tema abordado nos textos e debatemos sobre a questão polêmica. Inferimos o significado de palavras dentro do texto.
Neste vídeo, falamos sobre carta do leitor. Espero que vocês tenham gostado e até breve!